Salve, salve, amigos e amigas, guerreiros e guerreiras. Estamos de volta ao nosso curso de controle de consonalidade. Vamos trabalhar agora o tema da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Deixe o seu like, segue o nosso canal, beleza? Vamos lá, meus amigos, vamos então trabalhar com esse tema. Quando a gente pensa em ação direta de inconstitucionalidade, o tema central que deve vir à nossa mente diz respeito ao estudo da teoria da omissão inconstitucional. É a ideia de que a omissão do Poder Legislativo, do Poder Executivo, na fixação de determinados direitos constitucionais, na regulamentação de determinados direitos constitucionais, esse tipo de omissão é uma omissão inconstitucional. Então, a inconstitucionalidade ela não diz respeito unicamente à atuação positiva desses poderes, mas também ao não agir. E esse estudo da teoria da omissão inconstitucional, ele está muito próximo com uma síndrome. Ter essa terminologia que inclusive já foi pedida em concursos pretéritos, né, que diz respeito à síndrome da inefetividade das normas constitucionais. As normas constitucionais, elas podem ser efetivas ou inefetivas. A inefetividade, mais do que uma inconstitucionalidade, ela é trabalhada pela doença ou pela doutrina como uma síndrome, como se fosse uma doença propriamente dita, algo que deve ser combatido por meio de ações constitucionais. E aí nós temos duas ações centrais que vão trabalhar o tema para evitar a inefetividade dessas normas constitucionais, que é a de por omissão, que nós estamos trabalhando agora, e o mandado de injunção. Eu já abro um parênteses aqui com vocês no seguinte ponto. Mandado de injunção é um tema relativo ao estudo das ações constitucionais, que seria um ponto mais à frente do curso. Mas eu trago o estudo do mandado de injunção junto com o estudo da de por omissão. Por quê? É importante ter em mente o paralelo entre essas duas ações, tanto as similitudes, né, similaridades, como as suas distinções. Tá bom, meus amigos? Vamos então agora aprofundarmos no estudo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ponto 1. Objeto da ADI por omissão. Norma constitucional de eficácia limitada. Esse aqui é o estudo, esse ponto de respeito ao estudo do professor José Afonso da Silva, no que diz respeito às normas de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. A ideia não é aprofundar aqui, mas somente trazer alguns elementos para vocês compreenderem como se dá esse ponto específico em relação ao estudo da ADI por omissão. Rapidamente, a norma de eficácia plena é aquela norma constitucional que no momento da promulgação da constitucional ela é capaz de produzir amplos efeitos e não pode ser restringida por outra norma para fins de diminuir sua amplitude, seu âmbito de incidência. Já a norma constitucional de eficácia contida é aquela norma constitucional com possibilidade ampla de produção de efeitos, mas uma lei posterior pode vir a limitar a sua incidência. Já a norma constitucional de eficácia limitada, ela nasce incapaz de produzir efeitos sociais, tá? E precisa de uma lei para lhe conceder essa execuibilidade, vamos dizer assim. Observem o seguinte: isso não quer dizer que a norma de eficácia limitada ela seja desprovida de produção de efeitos. Ao contrário, ela é capaz sim de produzir efeitos, não efeitos sociais, mas efeitos jurídicos. E isso leva a uma outra distinção de dois graus de efeitos.
efeitos sociais e efeitos jurídicos. O efeito social, a eficácia social da norma diz respeito à possibilidade de ela incidir na vida das pessoas, regulamentando relações sociais. O efeito jurídico, não. O efeito jurídico ele se divide em dois outros. Nós temos aqui o efeito jurídico paralisante ou revogador. E o segundo é o efeito jurídico impeditivo ou inibitório. O efeito jurídico paralisante, ele se volta para o passado. Ele mostra, ele torna possível que leis anteriores não sejam recepcionados pela nova norma constitucional. Aqui a gente fala da incidência da teoria da recepção. Então, a norma jurídica paralisada é norma revogada. O segundo efeito jurídico é o efeito impeditivo ou inibitório. Enquanto o anterior ele é voltado para o passado, esse daqui ele é voltado para o futuro, que diz respeito à impossibilidade de o legislador fazer uma norma no futuro contrária àquela disposição propriamente dita. Aqui a gente fala em controle de constitucionalidade. Aqui a gente fala em teoria da recepção. É por isso que todas essas normas, mesmo a limitada, possuem eficácia jurídica, sem exceção. Mas a norma de eficácia limitada, ela não é capaz de produzir efeitos sociais, ela precisa de uma lei. Quando a gente pensa em efeitos jurídicos, a gente pensa em controle de constitucionalidade propriamente dito, né? Aqui na teoria da recepção, por exemplo, utilizando a ADPF e aqui a ADI. Quando o problema diz respeito à ineficácia social da norma, né, a gente vai então pensar em ADI por omissão ou mandado de injunção. Então então somente pode ser objeto de ADI por omissão a norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Porque ela não produz efeitos sociais. Tá? Seguindo, meus amigos. Deixa eu só apagar ali que ficou em cima. Pronto. Então, o objeto da ADI por omissão tem que ser uma norma constitucional de eficácia limitada. É necessário o não cumprimento de certa e determinada norma constitucional. Então, essa norma constitucional, quando a gente trabalha o tema na ADI por omissão, ela tem que ser especificada na petição inicial, tá? Observe o seguinte, esse não cumprimento de certa e determinada norma constitucional leva necessariamente a uma inexistência de medida legislativa ou administrativa capaz de tornar exequível norma constitucional. E isso é possível, meus amigos, seja quando a inconstitucionalidade ela é total, seja quando ela é parcial. Tá? Falamos aqui em constitucionalidade total ou parcial. Não basta a inexistência da medida, não basta a inexistência da medida legislativa administrativa, mas é também necessário um decurso de tempo razoável para, por exemplo, o Poder Executivo ou o Poder Legislativo editar essa medida. Então, quando se caracteriza a omissão inconstitucional em razão do decurso do tempo dessa inexistência da medida legislativa? A resposta é depende.
Como assim, professor? Se a Constituição estabelece um prazo, determinadas normas constitucionais, pegar o exemplo aqui para você, artigo 48 ADCT. Sugiro a leitura para vocês, mas basicamente o que o artigo 48 coloca? Ele coloca um prazo para a publicação de uma lei. Se esse prazo não é respeitado, o simples decurso desse prazo em branco, in albis, fundamenta a inconstitucionalidade. Então, se a Constituição fixa prazo e ele não é obedecido, está caracterizada a omissão inconstitucional. Só que, essa é a exceção, a fixação do prazo na Constituição, pessoal, é a exceção. A regra geral, no entanto, diz respeito a quê? A inexistência do prazo. Inexistência do prazo. E a inexistência do prazo fica aquele vazio, aquele gap. Como que a gente vai identificar quando é ou não omissão constitucional? Para esses casos, a jurisprudência do STF faz uso da razoabilidade. Ou seja, cada caso concreto é analisado individualmente, tá? Observe o seguinte, essa omissão inconstitucional, ela pode existir em várias etapas do processo legislativo, desde o início, lá na deflagração do processo legislativo, pelo respectivo legitimado constitucional, desde o procedimento interno para a criação da norma dentro do Poder Legislativo. Sempre que houver a omissão inconstitucional no âmbito do processo legislativo, ainda assim é possível caracterizar a omissão inconstitucional. Não existem prazos. E nesses cenários, a razoabilidade é o critério a ser utilizado. Sempre que a omissão inconstitucional ela se der dentro do Poder Legislativo após deflagrado o processo como um todo, a gente vai falar em... Então, um exemplo disso seria a inertia deliberante. Inércia deliberante, inerente ao parlamento, em razão de ele não dar o encaminhamento necessário ao processo legislativo, deixando ele lá parado. Exatamente por isso que existem inúmeros projetos no parlamento que estão lá parados 5, 6, 7, 8, 10 anos, né? Temos vários processos que não são dados o devido encaminhamento, apesar de serem deflagrados. Seguindo então. Ponto 5. Amplitude das normas, né? Observe o seguinte, o tema, meus amigos, é trabalhado no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Recomendo a leitura do dispositivo, né? Mas aqui a gente vai estar trabalhando com as normas dos poderes que necessitam ser criadas para suprir essa omissão. Falamos aqui, portanto, em qualquer, observe esse detalhe, qualquer medida administrativa ou legislativa, vírgula, desde que geral é abstrata. Ou seja, não se admite atos administrativos de efeitos concretos. Tem que ser geral e abstrato. Isso foi decidido na ADI de número 19, tá? Então, para falarmos em objeto da ADI por omissão, todos esses pontos têm que estar interligados
para que de fato nós possamos caracterizar essa omissão inconstitucional. Tá bom, pessoal? Vamos seguir então. Procedimento da ADI por omissão. Pessoal, procedimento da ADI por omissão. O tema tem início no artigo 12E. Artigo 12E da Lei 9868 a 99. Observe o seguinte, isso nos leva a uma seguinte afirmativa muito interessante. Todo o procedimento que nós estudamos para a ADI, ela é aplicável aqui, salvo naqueles pontos que forem efetivamente distintos. E são esses pontos que nós vamos trabalhar na sequência. Eu não vou aprofundar todos esses temas novamente que nós já trabalhamos lá na ADI, beleza? Vem comigo. Petição inicial. A petição inicial é basicamente a mesma da estrutura da ADI, só que com uma importante detalhe. Detalhe esse inerente à própria estrutura da ADI por omissão. O que acontece? O legitimado deve indicar na petição inicial a omissão inconstitucional. Ou seja, o dispositivo da Constituição Federal que efetivamente não foi regulamentado dentro de todas aquelas diretrizes que nós trabalhamos no slide anterior, beleza? Instrução da ADI. Quando a gente pensa em instrução da ADI, pessoal, a gente pensa principalmente em quem? AGU e PGR. Além de outros detalhes, né? Mas vamos ficar com os detalhes que são de distinção no ponto que estamos trabalhando da ADI por omissão. Participação do AGU, do Advogado-Geral na União. O tema é regulamentado, anota aí no artigo 12, parágrafo 2º. Só um detalhe, pessoal, para muito além da citação, da leitura dos dispositivos que eu cito aqui durante o nosso bate-papo, é imprescindível, desculpa, é imprescindível para fins de concurso a participação para fins de concurso é imprescindível a leitura na íntegra da lei da ADI, tá? E de todas as leis relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Então vamos lá. O artigo 12E, parágrafo 2º da lei da ADI, ele trabalha com uma nomenclatura diferente, no sentido de que o AGU, de que a participação do AGU poderá ser solicitada. Então, a participação do AGU aqui, ela depende inclusive muito da natureza da ADI por omissão, né? Por exemplo, se falarmos de ato parcial, de omissão parcial, no qual existe uma lei, mas ela não regula o suficiente em determinado tema, então aí nós podemos pensar na participação da AGU. Não obstante, mesmo em omissão total, é possível sim a oitiva do AGU, porque é uma faculdade que foi conferida ao Supremo Tribunal Federal. Seguindo, participação do Procurador-Geral da República, pegando aqui o artigo para vocês, artigo 12E, parágrafo 3º. Professor, como que se dá a participação do PGR? A resposta é: depende. Como assim depende? Porque ele será ouvido nas ações em que não for autor.
ele será ouvido nas ações em que não for autor. Se ele foi o legitimado que deflagrou a ADI por omissão, ele não será ouvido durante as instruções. Observe o seguinte, e esse é um detalhe importantíssimo. Essa disposição legal de faculdade da oitiva do PGR não está em consonância com o dispositivo constitucional relativo ao tema, né? Porque na Constituição fala que o PGR tem que ser ouvido em todos os processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Aí vamos àquele ponto. Então esse dispositivo da lei, ele é constitucional? Ele é inconstitucional? O STF não declarou inconstitucionalidade, ao contrário, ele faz uso desse dispositivo legal. A doutrina, alguns doutrinadores defendem que já existe meio que uma oitiva prévia do PGR quando ele deflagra o procedimento da ADI por omissão e que seria redundante ele ser ouvido novamente em aquilo que ele já tem a opinião formada sobre o ponto. Não obstante, é sim um dispositivo legal que inclusive é sempre muito pedido em termos de concurso público. Medida cautelar, pessoal, medida cautelar. A medida cautelar, regulamentada no artigo 2F, e cuja leitura não preciso nem falar que é obrigatória, né? Mas o parágrafo 1º, em especial, eu quero chamar a atenção para vocês. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação de lei ou ato normativo questionado no caso de omissão parcial. No caso de omissão parcial, eu posso sim suspender a aplicação da lei. Ou, em cenários diversos, bem como na suspensão de processos judiciais ou procedimentos administrativos, ou ainda outra providência a ser fixada pelo tribunal. Então, em sede de medida cautelar, o STF tem amplo poder para decidir o que ele vai tomar, a decisão que ele vai tomar, seja omissão parcial, seja omissão total. Não existe uma limitação de um modo de agir em razão do grau da inconstitucionalidade por omissão que está sendo ali trabalhado naquela ação direta de inconstitucionalidade. Pessoal, vamos ficar por aqui. Na próximo vídeo a gente dá sequência à ADI por omissão e vamos falar para mim um dos pontos de maior relevância que diz respeito aos efeitos da decisão final da ADI. Beleza? Um grande abraço, até